Olá, meus queridos alunos, como estão? Como é que passaram das férias, das breves férias que vocês tiveram aí da gente, né? Espero que tenham descansado bastante a cabeça. Vamos então voltar para o nosso estudo de história. Vamos falar então sobre as sociedades antigas do Mediterrâneo Ocidental. Lembra que a gente já falou sobre o Mediterrâneo Oriental, ou seja, que está mais a leste, né? Que está lá na Península Arábica, lá no chamado Oriente Médio, né? Ou Ásia Menor também, aquela região que foram as civilizações persas, foram os egípcios, tá? E as civilizações da Mesopotâmia, certo? Então nós falamos sobre eles, eles ficam então na parte oriental. Porém, agora nós já vamos entrar na parte ocidental, certo? E essa parte ocidental é muito importante, porque nossa cultura é baseada quase que totalmente nesses povos, tá? É a civilização greco-romana, certo? Grécia e Roma, certo? Então nós vamos falar bastante nesses povos, muito importante para nossa formação, nossos conceitos, nosso dia a dia, nosso pensamento. Ele se forma então com essas civilizações. Muito bem, gente. Então tá. E essa cultura greco-romana, o que que isso quer dizer, né? Lembrando que cultura é aquilo que só o homem constrói, tá, gente? Os romanos e os gregos, ao contrário das outras civilizações que a gente viu, a maioria delas, pelo menos, eles não se estabelecem, não ficam presos a um grande rio, não são civilizações meramente fluviais. Na verdade, eles vão se estabelecer ao longo do Mar Mediterrâneo que banha boa parte da costa da Europa e também do norte da África, tá? Chegando ali, inclusive, à Ásia Menor, a chamada Oriente Médio, tá? E eles vão ser muito, muito importantes na nossa influência cultural, certo? Eles vão influenciar diretamente nós. Nós somos produtos da formação desses povos, tá? É, vai desde das esculturas, monumentos, as ideias, os pensamentos sobre o ser humano e sobre o mundo. A nossa visão de mundo parte desses povos, tá? A filosofia, as artes, a matemática, vários conceitos que nós utilizamos hoje no nosso dia a dia, o que nós entendemos por bom, por belo, por mal, por ruim, vem desses povos, tá? Dos gregos nós herdamos uma das principais instituições, que é a democracia. Então esse conceito de gestão, esse conceito de organização, ele vem dos gregos, tá? A democracia nasce na Grécia. Já dos romanos nós temos todo o arcabouço, todo o sistema jurídico do direito vem basicamente do direito romano, certo? Então são civilizações, é uma cultura que vai estar impregnada no nosso dia a dia, certo? Nós somos produtos do encontro dessas duas culturas, certo? Inclusive na religião. Nós só temos a religião que temos hoje graças à preparação a esses dois mundos, né, que se encontraram, tanto Grécia quanto Roma. Bom, gente, então tá. Devido à importância da matéria, nós vamos começar falando sobre o mundo grego, certo? Sobre os gregos. E o professor, então, para vocês poderem entender e assimilar melhor, dividiu em duas partes, tá? Nós vamos falar primeira parte sobre a formação, sobre o que é a Grécia, como é que é a origem desses povos, tá? É importante a gente ter alguns conceitos.
A Grécia hoje ela fica numa península chamada Península dos Balcãs, lá na Europa, tá? Porém, essa Grécia que existe hoje, ela é muito menor da Grécia que já existia um dia, tá? Ou seja, a Grécia que existia era muito maior, certo? Mas com alguns detalhes. Ela não era um único território. Na verdade, eram várias colônias espalhadas, certo? Que iam lá desde da Espanha, certo? Do sul da Espanha, da Península Ibérica, certo? Até o Mar Negro, lá na Ásia Menor, chegava na África, no norte da África, então toda essa região, certo? Eram várias colônias fragmentadas, ou seja, não contínuas, tá? Seu território, assim como o governo fragmentado, se estabeleceu então numa enorme área que ia da Europa até a Ásia. Era gigante isso daí, tá, gente? E era conhecido como Hélade, ou o mundo grego. Bom, gente, acontece que antes mesmo desses povos que nós hoje conhecemos como gregos habitarem essa região, já existiam outros povos ali, tá? O mais importante estava na ilha de Creta, certo? Já havia uma população ali bastante avançada, tá? Que construíam grandes palácios, certo? Nós temos a civilização de Creta, por exemplo, os restos do Palácio de Knossos. Nesse Palácio de Knossos que está a história, né, a lenda do Minotauro. Ora, acho que com certeza vocês já ouviram falar sobre o Minotauro, né? Principalmente quem assistiu o Sítio do Pica-Pau Amarelo sabe do que eu estou falando. Aquele animal mítico, né? Cabeça de touro, corpo de homem, certo? Que vivia num labirinto. Esse labirinto ficaria embaixo desse palácio de Knossos, tá? Esse povo que lá habitava, então eles eram grandes artesãos, trabalhavam o bronze, o cobre, a prata, o ouro, tinham já um comércio marítimo, certo? Principalmente porque ali a região, certo, a ilha de Creta fornecia portos naturais, ou seja, já estava fácil para o uso de embarcações, tá? E como eles tinham abundância de madeira, eles faziam navios, tá? Isso daí possibilitou eles corresponderem, eles mercantilizarem com outros povos, tá? Então eram povos bastante avançados antes dos gregos chegarem na região. Muito bem, gente. E aí uma situação um pouco peculiar, um pouco diferente, tá? Quando eu estou falando em povos gregos, na verdade é porque são vários povos mesmos, tá? Mesmo, né? Na verdade, são mais de um povo. Nós temos os aqueus. Os aqueus são conhecidos como povos gregos. Eles vêm lá da Ásia, a região onde hoje fica lá a Paquistão, o Irã, aquela proximidade lá. E eles vêm então da Ásia, vão migrar para a Península dos Balcãs, né, por volta aí do segundo milênio antes de Cristo, e por volta de 1450 vão invadir a ilha de Creta e fundar uma cidade, a cidade de Micenas, tá? E lá eles dão início então a uma nova civilização, uma mescla tanto dos cretenses quanto dos micênicos, tá? Então vai se chamar uma civilização creto-micênica. E eles vão assumir então esse comércio marítimo, do Mar Egeu, que é dali da região, e também do Mar Mediterrâneo, certo? Então são vários povos. Aqueus é um dos povos gregos. Porém, nós vamos ter os jônios, os dórios, os eólios, tá? E são vários povos, então, que vão formar. São primos.
Outra população grega que vai chegar ali na região por volta do século XII a.C. são os dórios, tá? Eles também vêm ali da mesma região da Ásia, certo? Eles vêm então para a Península dos Balcãs, vão se estabelecer na chamada Península do Peloponeso, certo? E vão então vão conquistar a civilização que lá existia da Creto-Micênica, né? A civilização formada pelos aqueus, tá? Os dórios, juntamente com essas culturas que existiam lá, eles vão então formar o chamado mundo grego e vão influenciar a região do mar Mediterrâneo durante o período da Grécia, tá? Só para vocês terem uma noção, quem são esses dórios? Os dórios são famosos, tá? Vocês já ouviram falar nos espartanos, né? O filme 300, né? Falando sobre os 300 espartanos que vão lutar na guerra, né? Mas depois nós falamos mais sobre esse detalhe aí. Acontece que essa invasão dos dórios, né, eles acabam tendo um custo alto para a região, certo? Essa conquista acaba levando um passo atrás da civilização, a civilização que era bastante avançada, que havia então uma situação já de construção de palácios, uma vida palaciana, certo? Formação de reis, de Estado, né? Bem já definido, e isso acaba voltando atrás. Na verdade, volta a uma situação pré-antiguidade, né? Com o estabelecimento novamente uma vida rural, uma vida, vamos dizer assim, entre aspas, mais atrasadas ou mais simples, né? Onde as comunidades são formadas, são organizadas através da genética, através das famílias. Por isso o nome genos, certo? Genos de genético. Ou comunidades gentílicas. Essas comunidades gentílicas, que são comunidades familiares, elas são lideradas pelo guerreiro, pela pessoa mais importante, mais astuta, né? A pessoa que consegue maior êxito, principalmente na defesa e na guerra do seu povo. E é justamente nesse período aí, por volta do século 8 antes de Cristo, né, que vai aparecer uma figura muito importante chamado Homero, certo? Homero, que era um poeta cego, segundo o que se acha, né, porque não se tem muita certeza se realmente ele existiu, mas existem as obras atribuídas a esse Homero, certo? Tanto a Ilíada quanto a Odisseia, né? São dois livros de literatura que contam, que relatam a história então da formação desses povos gregos, tá? Principalmente esse período mais obscuro aí, o período de 1200 antes de Cristo, tá? Vai então vai falar sobre como era esse mundo grego, tá? Apesar de muito fantasiosa, existem mitos, existem lendas que envolvem essa literatura, elas têm elementos reais que possibilitam então o estudo da história desses povos, tá? E principalmente nessa mudança de período. Homero então acaba sendo um personagem histórico muito importante para o estudo do período grego. Muito bem, gente. Então tá, nós vamos ter um período de colonização grega, certo? Na verdade, aquelas comunidades gentílicas elas vão crescer, são vilas rurais, porém precisa de quanto mais gente precisa de mais alimento. Tá? A Grécia não é um lugar muito propício para a agricultura. É possível desenvolver a agricultura, porém existem muitos solos pobres com muitas pedras. São pequenas ilhas, sobretudo, tá? E eles então vão se lançar ao mar e se estabelecer em outras regiões, iniciando lá na península
Itálica, chegando até na Península Ibérica, na costa do Mar Negro, no norte da África, na Ásia Menor. Detalhe, professor, o que é uma península, né? Península é uma parte do continente que ele se projeta para o mar, certo? O continente é a porção maior de terra que nós temos no globo, certo? No globo terrestre. Então, um pedaço dessa terra, ela vai se jogar para o mar e vai ficar grudadinha apenas por uma faixa estreita de terra, certo? Somente uma ligaçãozinha ali por terra para o mar. É quase uma ilha, certo? Então essas penínsulas elas só não são ilhas porque elas têm uma pequena faixa de terra que ligam com o continente, tá? Então aí vai dar início a uma nova fase, a chamada período arcaico, né? Onde vai ter uma grande dominação do mar Mediterrâneo sobre todos os outros. Então tá, gente, como eu falei para vocês, nós mudamos então o período da chamada Grécia Arcaica, né, que vai aí do século VIII até o século V antes de Cristo. Lembrando, por que que nós estamos aí, olha que curiosidade, nós estamos retroagindo, né, literalmente de trás para frente o nosso calendário, está indo do 8 ao 5. Então, em vez de estar aumentando, está diminuindo, está diminuindo. Por quê? Porque nós contamos aqui antes do nascimento de Jesus Cristo, nós usamos o calendário cristão, por isso que nós temos essa visão de tempo, tá? E esse período, então, da chamada Grécia Arcaica, ele é marcado principalmente com a expansão do comércio, sobretudo no mar Mediterrâneo e também no mar Egeu. O mar Egeu ali é onde está Creta, onde está a Península dos Balcãs, tá? É aquela região ali mesmo, mais próxima, tá? Principais produtos, o vinho, o azeite, o trigo, vasos, recipientes cerâmicos, tá? Qualquer outro produto que eles conseguissem transportar e negociar, certo? Eles eram comerciantes, então eles vão assumir o comércio daquela região, certo? Outro diferencial dessa população, desse mundo grego, é as chamadas polis, né? O que são polis? São as cidades gregas. Lembra que eu falei para vocês lá no começo que o mundo grego ele não é contínuo, ele é fragmentado, certo? São justamente por eles se lançarem ao mar, estabelecendo colônias em várias regiões, eles vão formar pequenas cidades, nem tão pequenas, às vezes grandes cidades, inclusive, tá? E essas cidades gregas, elas não têm relação, elas não fazem parte de um reino, certo? Na verdade, elas são independentes. Como assim, professor? Ora, cada uma tem sua própria forma de governo, o seu governo, muitas vezes até diferente um sistema de governo um do outro, né? Nós vamos ver aí entre Esparta e Atenas, que são os dois ícones, né? As duas grandes cidades que vão liderar esse mundo, tá? Vão ter leis próprias, moedas próprias, cada um vai eleger o deus mais importante de cada cidade e assim por diante, tá? E justamente por causa dessa independência, elas ficam conhecidas como cidades-estados, estados com E maiúsculo, tá? Isso por quê? Porque elas são independentes, ou simplesmente conhecida como polis. E nessas polis, né, nós vamos destacar aí dois locais que eram comuns, né? A Ágora, onde todos os cidadãos se reuniam para discutir os problemas da cidade, os temas, o que estava acontecendo e tomar a decisão. Ora, ali então nasce o que nós conhecemos como democracia, os princípios. Apesar que a democracia ainda está iniciando, tá? Esses conceitos de democracia vão começar ali, tá? Normalmente essa ágora ela está estabelecida
na praça central da cidade, tá? Era ali então que o povo se estabelecia, tá? E outra parte muito importante era a chamada ágora, tá? Desculpa, acrópole, né? Não a ágora, a acrópole, certo? Essa acrópole é a parte mais elevada da cidade, certo? Como a gente vê nessa foto aí de Atenas, né? Ali ficava nessa parte mais elevada, protegida por muros, tá? Geralmente no morro, servia para proteger a população de uma futura invasão, um ataque de inimigos, alguma coisa nesse sentido, tá? E lá eram construídos os templos religiosos, tá? Lá, por exemplo, nessa foto, né, que é de Atenas, nós vemos o Panteão, certo? O templo que foi erguido em homenagem à deusa Atenas, tá? Que leva o nome da mesma cidade, tá? Então tá, meus alunos, esse então faz parte do nosso estudo sobre a Grécia, porém eu dividi em duas partes. Na aula seguinte nós vamos falar especificamente sobre Atenas e Esparta, que são as duas cidades, estados muito importantes ali da região, tá? Vocês vão assistir esse vídeo aula, eu vou colocar mais um videozinho para vocês assistir. Vão fazer a leitura da página 88 a 95 e tem uma resoluçãozinha de atividade que é referente à página 93 do livro didático, tá? E vocês vão responder essa atividade lá no Classroom, tá? Então tá, professor Luiz aqui com muita saudade de vocês, né? Lembrando, Deus ajuda quem senta e estuda. Uma boa aula aí para vocês, gente.